É hora de se levantar e edificar. Leia comigo Neemias capítulo 14, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Nos diz a palavra de nosso Pai eterno. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Pai eterno, nesse momento nós nos colocamos como boca do Espírito, para que Tu fale aos nossos corações, e para que sejamos edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Fale conosco através dessa palavra, Senhor. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos a como nos colocar de pé e como sermos edificadores. Prepara-nos para que sejamos instrumentos nas Tuas mãos. É o que nós pedimos em nome de Teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, Neemias viveu aproximadamente lá pelo ano 400 a.C. Israel mais uma vez estava no exílio. Israel havia abandonado o Todo-Poderoso. Israel havia virado as costas para o Eterno e havia sido subjugado, e alguns estavam ali como escravos, outros ficaram na miséria lá nas terras de Israel. Aqueles que moravam em Jerusalém viviam numa cidade destruída, mas um dia, amados, Neemias sentiu o mover do Senhor. Um dia o Espírito Santo de Deus moveu na vida de Neemias, falou com ele: Neemias, faça algo. Neemias, faça algo, faça algo. Nós, amados, muitas vezes temos ouvido o falar do Espírito Santo de Deus. Nós muitas vezes escutamos o Espírito Santo de Deus falar: faça algo. Não fique apenas contemplando, mas faça algo. Faça algo, faça algo. Só que nem sempre temos a disponibilidade que Neemias teve. Geralmente nós não temos a disponibilidade. Nós vivemos dias complicados, dias complexos, dias difíceis. Aí nós olhamos e lembramos que temos o trabalho, lembramos que temos a família, lembramos que temos o futebol, temos a política, temos isso, temos aquilo, uma série de fatores que nos roubam o tempo e que nos impede de estarmos à disposição e na disponibilidade do Espírito Santo de Deus. Mas com Neemias foi diferente. Ele sentiu a necessidade. Amados, de fazer alguma coisa pela sua nação, fazer alguma coisa por Jerusalém, de fazer alguma coisa por aqueles que ficaram lá em Israel. Neemias, ele foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Ele se levantou. É hora de se levantar. Neemias não ficou parado esperando acontecer, mas ele se levantou, amados. Ele se levantou. E nós temos visto que muitas pessoas são derrotadas porque desistem das lutas, desistem dos sonhos, se acomodam, ficam ali na zona de conforto só esperando acontecer. As lutas, as decepções da vida, tudo isso fazem com que muitos retrocedam e fiquem apenas esperando acontecer. Neemias não ficou esperando acontecer. Ele sentiu do Espírito Santo mover, ele sentiu o chamado, ele sentiu a necessidade. E ele se levantou e ele deixou-se mover pelo Espírito Santo de Deus. O ânimo vem do Espírito, o ânimo vem do Senhor, mas é preciso que eu queira que o Espírito venha dar-me o ânimo. Eu preciso querer, eu preciso tomar uma decisão, uma atitude de levantar-me. E Neemias foi um daqueles que, quando chamado pelo Espírito Santo, se levantou. O outro aspecto
é hora de edificar. Neemias viu pela frente uma situação muito difícil, ele viu uma situação de derrota, uma situação de destruição, mas ele não se atemorizou, colocou-se à disposição, ele foi, amados, ele foi. Talvez Neemias pudesse até enxergar aquela situação toda, e ele, como uma pessoa de poucas posses, certamente poderia concluir: mas que posso eu fazer? Que posso eu fazer? Que posso eu fazer? Mas quando nós nos levantamos e nos preparamos para ser instrumento, o Eterno vai edificar através da gente. O Eterno vai fazer alguma coisa através de nós. O Senhor nos capacitará, o Senhor nos dará força, o Senhor nos dará sabedoria, o Senhor nos dará condições para seguirmos em frente. Portanto, amados, hoje é o dia de levantar e o dia de edificar. Você não pode deixar a oportunidade passar. Você não pode deixar a oportunidade passar. São tantas as situações difíceis nesses últimos tempos, não é verdade? Temos visto problemas no meio familiar, problemas em nosso país, problemas na economia, de ordem política, problemas na igreja que só a misericórdia do Senhor. A igreja que errou o caminho do Todo-Poderoso, a igreja que anda de uma forma totalmente desvinculada do Senhor, do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar para você que a igreja é a nossa Jerusalém. Neemias chorou por Jerusalém. Nós precisamos chorar por Jerusalém. E Jerusalém é a nossa igreja. É a igreja dos dias atuais. É a igreja que está sem portas. A igreja que está destruída. A igreja, o povo que está no exílio, levado para terras estranhas, para reinos estranhos. Mas eu quero falar para você que o Espírito Santo de Deus te chama. E ele fala para você: é hora de levantar, é hora de edificar, é hora de fazer alguma coisa. Mas quem vai fazer por você é o Espírito Santo. A nós cabe apenas nos colocarmos à disposição e deixarmos que o Senhor venha e mova na nossa existência. Amados, nós precisamos ter sensibilidade e compaixão. Sensibilidade e compaixão. Isso precisa fazer parte de nosso coração. Neemias capítulo 4, versículo 4, a primeira parte. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Trouxeram a Neemias um relato da situação de Jerusalém. Situação degradante, situação difícil, de destruição, situação terrível. E Neemias, ao ouvir o relato, o seu coração foi sensibilizado pelo Espírito. E uma grande compaixão nasceu dentro da sua vida. Amados, nós precisamos da mesma forma ter esta sensibilidade, esta compaixão para com a igreja dos nossos últimos tempos. Oh, meu Deus! Porque nós temos visto, irmãos, a dificuldade pela qual tem passado a igreja, a dificuldade, a associação com o mundo, o distanciar da presença do Senhor, os problemas que a envolvem, o mundanismo que adentrou as portas de quase todas as igrejas. Há um pequeno remanescente, claro, há sempre o remanescente do Senhor. Você precisa, a exemplo de Neemias, ser um remanescente de Deus. Alguém, amado, disposto a se levantar para edificar. Alguém sensível ao chamar do Espírito Santo. Alguém que tenha compaixão de Deus, o amor de Jesus para com as almas, para com o próximo. Amém? E quem ama o próximo, este declara seu amor, não esconde o seu amor. E nós precisamos declarar o amor ao nosso próximo, à igreja, fazendo alguma coisa para edificar a igreja, para trazer Jesus ao centro da igreja. É preciso fazer a igreja entender que Jesus é o centro, que Jesus é o centro. E quando nós nos doamos verdadeiramente ao Todo-Poderoso, clamamos a Ele, Ele certamente nos usará, porque verá em nossos corações a sensibilidade, a compaixão pela obra, e seremos instrumentos tal qual Neemias foi instrumento ali em Israel. Ainda, irmãos, quando somos tocados pelo Espírito, é necessário jejuar por Jerusalém. Neemias capítulo 1, versículo 4, letra B.
nos fala a palavra. E estive jejuando. Queridos, nós precisamos lembrar que o jejum é uma espécie de arma de guerra. Quando nós queremos vencer as batalhas, nós precisamos mortificar a carne, quebrar a carne, nos alimentando com a presença do Senhor. E quando nós colocamos jejuns, quando nós sacrificamos, dedicamos a nossa vida ao Todo-Poderoso através dos jejuns, nós seremos soldados, prontos, aptos a usarmos as armas que Ele coloca nas nossas mãos para fazermos a obra, para fazermos aquilo que Ele quer, para trazermos a edificação, trazermos a força, trazermos a restauração, trazermos a libertação à igreja. Irmãos, nós não podemos de forma alguma nos afastar da prática do jejum. Ela precisa ser contínua na nossa existência. O jejum, ele mortifica a nossa carne. Ele nos aproxima do Todo-Poderoso. O jejum fortalece a nossa comunhão com o Criador, estreita a nossa comunhão com o Todo-Poderoso. E quando nós estamos unidos com Cristo, quando nós estamos totalmente na dependência do Senhor, seremos usados tal qual Davi foi, lá na história de Golias. Seremos usados como o apóstolo Paulo foi na implantação das igrejas. E coisas maravilhosas vão de acontecer na vida daquele que coloca-se à disposição do Senhor e paga o preço para receber as armas de guerra, para vencermos esta batalha que não é física, mas é uma batalha espiritual contra o inimigo de nossas almas, Satanás. E quando nós nos preparamos em jejum, quando nós buscamos o Senhor, nós estaremos com certeza dando passos em prol da edificação da igreja. E precisamos dar esses passos em prol da edificação da igreja. Amados, o Neemias, ao ver a situação de Jerusalém, ele compadeceu-se, ele foi uma pessoa movida por uma intensa compaixão. Ele foi sensível àquela situação. Ele diz: e tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Precisamos, amados, lamentar pela situação. A situação na qual nós estamos envolvidos, talvez. Essa situação da degradação da igreja, do afastamento cada dia maior da igreja do Senhor. Precisamos jejuar para que possamos quebrar, em nome de Cristo, a força das trevas que adentra as portas da igreja e assim haja edificação. Neemias, além de ser uma pessoa sensível, coração movido por grande compaixão, foi um homem que jejuou, mas também orou por Jerusalém, clamou por Jerusalém. E ainda no versículo 4, Neemias capítulo 4, versículo 4, parte C, e orando perante o Deus dos céus. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Irmãos, nós precisamos entender que a oração ela é uma chave que abre as portas do céu sobre a nossa vida. Quando nós colocamos a nossa vida, quando nós temos uma vida de oração, uma vida de monte, uma vida de busca intensa, profunda pela presença do Senhor, certamente, amados, acessaremos a presença do Eterno e veremos a glória do Senhor e receberemos a vitória. A oração é uma forma de recebermos de Deus o poder. E quanto mais oração, mais poder. Nós não podemos, amados, jamais desistir da oração, jamais nos acostumarmos com a oração, jamais deixarmos que não haja tempo para orarmos. Muitas vezes, no decorrer dessa vida, dos últimos tempos, o tempo para oração tem sumido. Se você não tiver cuidado, você não ora. Mas há uma necessidade, a necessidade de encontrarmos tempo na nossa agenda diária para que possamos desenvolver momentos com o Senhor, momentos de proximidade, momentos de comunhão, para que nós possamos falar ao Senhor, para que nós possamos apresentar diante de Deus as nossas súplicas, suplicarmos pela edificação da igreja, pela restauração da igreja, como Neemias suplicou pela restauração de Jerusalém. Nós precisamos também, amados, clamar por esta restauração, clamar por esta
restauração de Israel. Precisamos também clamar pela restauração da igreja, clamarmos pela renovação da igreja, pela transformação da igreja, queridos. E ainda, claro, nesses momentos de comunhão com o Todo-Poderoso, louvá-lo e mostrar um coração agradecido, um coração grato ao Todo-Poderoso. Desta forma, irmãos, nós estaremos edificando muros na igreja. Desta forma, com certeza, irmãos, nós estaremos edificando a igreja, fortalecendo a igreja, levantando muros para que o inimigo não toque no povo do Senhor. Mas é preciso pagar o preço. Há uma necessidade urgente, a necessidade de pagarmos o preço para que a obra de Deus seja edificada, para que a obra do Senhor seja restaurada. Neemias não olhou para as dificuldades. Jerusalém estava destruída, nada de pé. Muros destruídos, portas queimadas, residências em ruínas, mas ele não olhou para essa situação. Neemias olhou apenas para o poder do Senhor, porque ele sabia que o Todo-Poderoso poderia restaurar, poderia reedificar. O que ele fez foi levantar-se. Você tem levantado para fazer alguma coisa no reino dos céus? O que você tem feito pelo reino dos céus? O que você tem feito? Você talvez tenha visto até a situação da igreja, essa situação de ruína. Porém tem sido apenas mais um a criticar da situação, a falar da situação, mas não tem feito nada para que o Senhor venha mover e venha trazer a renovação. Nós não podemos ficar parados só olhando, mas é necessário levantarmos e partirmos para a edificação. E quando assim fazemos, veremos a glória do Senhor. Outro aspecto da vida de Neemias, ele foi um homem disponível. Neemias capítulo 2, versículo 5. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a reedifique. Olha só, irmãos, Neemias, ele teve a iniciativa. Ele foi até o rei e falou, eu preciso ir. Se é do teu agrado, envia-me para que eu vá até Jerusalém, para que ali eu possa reedificar a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Neemias, irmãos, não mediu as dificuldades, porque eram muitas. Neemias não olhou para os problemas, eram muitos, mas ele olhou para a possibilidade de ser útil. Ele colocou-se à disposição do Senhor. Ele tornou a sua vida disponível ao Todo-Poderoso. Nós precisamos, irmãos, dispor a nossa vida ao Eterno. Estarmos à disposição do Senhor, para que Ele possa nos usar na reedificação da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família, daqueles que necessitam de uma palavra de restauração, da igreja que precisa voltar aos princípios do Todo-Poderoso, que sejamos a boca a proferir a palavra verdadeira do Senhor, que sejamos o instrumento, o atalaia, o profeta, o pregador, que sejamos o discípulo, o apóstolo, o mestre, que sejamos aquele pronto para ser usado pelo Todo-Poderoso. E eu quero falar para você que me ouve, o fato de você não ser um sacerdote na casa do Senhor, ou pelo menos ser reconhecido, o fato de você não ser reconhecido sacerdote na casa do Senhor, não o impede de fazer a obra, até porque você faz parte do sacerdócio de Cristo. O Eterno já te chamou de sacerdote, automaticamente, mesmo que a entidade não te reconheça como sacerdote, mas você é reconhecido pelo Senhor como sacerdote. Claro, se você estiver vivendo uma vida à semelhança de Neemias, de comunhão com o Senhor, de comunhão com o Todo-Poderoso. E se você enxergar este mover do Espírito Santo, colocar-se à disposição do Senhor, deixar que o Espírito te use, certamente o Senhor fará coisas magníficas na tua existência que você não compreenderá, porque é o Senhor que faz através de você, é o Senhor que fará através da tua vida, é o Senhor que te usará como instrumento. Talvez você olhe para a obra e você vê a obra em ruína nesses últimos tempos.
Eu particularmente olho para a Igreja do Brasil e lamento, entristeço-me com a Igreja do Brasil, porque vejo que a cada dia a igreja distancia-se mais do Senhor, abraça mais o mundo, abraça os costumes do mundo, os modismos, abraça tudo aquilo que o mundo tem a oferecer com o objetivo de agradar as pessoas. Mas, no entanto, a palavra de edificação, de transformação, de salvação não tem sido pregada. Portanto, é a Jerusalém em ruínas, Mas se o Senhor tem falado com você, se o Senhor tem te dado a palavra, se o Senhor traz a revelação ao teu coração, não te cales. Não te cales, não te acomodes, não fique sentado, mas levante-se e vá para a edificação. Mas levante-se e vá, porque o Senhor te usará como edificador. Nós não podemos, amados, nós não podemos ficar apenas esperando acontecer, mas eu tenho que colocar-me à disposição do Senhor. Neemias, ele mostrou disponibilidade. Ele falou para o Senhor: eis-me aqui, envia-me. E foi até o rei e pediu permissão para que ele voltasse a Jerusalém e ali edificasse aquela cidade. E assim o fez. Nós vemos ainda que é necessário ter sabedoria. Não são apenas atos emotivos, os movimentos, mas é preciso que haja racionalidade, que haja sabedoria nas nossas ações. Neemias capítulo 2, versículo 11. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Após a jornada, chega Neemias a Jerusalém. Ali ele ficou observando durante 3 dias. Ele estudou a situação, ele estudou tudo quanto havia ocorrido naquele lugar, ele estudou tudo que era possível ser feito. Ele planejou. Nós precisamos ter a sabedoria, irmãos. Não seja afobado. Não tire conclusões precipitadas. Mas é preciso refletir. É preciso ter sabedoria, guardar a língua, porque o inimigo, ele ouve aquilo que você fala. Muitas vezes falta-nos sabedoria nesse aspecto. O Senhor até te chama para fazer alguma coisa, como Neemias foi chamado. Você enxerga a situação, aí você começa a falar demais. Você fala demais, e fala. Não é assim? Naquela afobação, naquela pressa. E às vezes perde-se a bênção por falta de sabedoria. Neemias foi sábio. Ele primeiro estudou toda a situação. Ele analisou toda a situação. Calado, apenas observando. Não falou, não expôs os seus planos. Se ele houvesse feito assim, certamente os inimigos haviam, com certeza, interrompido o seu projeto. Nós muitas vezes temos até bons projetos. O Senhor nos dá os projetos, claro. Só que falamos demais. Nós temos o prazer de falar, não guardamos a língua. E o nosso inimigo, ele ouve aquilo que você fala e levanta-se contra você. E levanta-se contra a tua vida. E isso ocorre muito nas igrejas. Quantas pessoas chegam à igreja com o projeto de Deus, com a revelação do Senhor para a obra. No entanto, falta ali a sabedoria. E fala para um, fala para outro. E em instantes, ele é proibido de agir, ele é proibido de trabalhar, porque o sacerdócio o impede. Algumas situações, amados, é você e Deus apenas. Você e Deus. É você fazendo a tua parte, Deus te dando direção, te orientando, te iluminando, te capacitando, te dando a sabedoria, o discernimento. É o Senhor que te dá forças para que você possa agir. Nós não precisamos necessariamente da força do braço humano, mas acima de tudo, e isso é indispensável,
do mover do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E é tudo no tempo de Deus. Não são ações afobadas, apressadas, mas são ações calculadas e no tempo do Espírito Santo de Deus. Amém? No tempo do Senhor. Assim foi Neemias. Outro aspecto da vida de Neemias foi um homem que se envolveu na obra. Não ficou apenas sentado dando ordens, mas Neemias se envolveu. E está relatado em Neemias capítulo 2, versículos 12 ao 15. Ouçam. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, e voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Amém, irmãos? Queridos, Neemias, ele se envolveu profundamente na reconstrução do muro de Jerusalém. Envolver-se é um propósito de Deus na sua obra. Nós precisamos estar totalmente envolvidos na obra. Amém? Se nós quisermos ver a obra, vermos a igreja restaurada, vermos a igreja no mover do Espírito Santo, vermos a igreja cheia do Espírito de Deus, a igreja, a luz da igreja primitiva, uma igreja que pregava, uma igreja que ensinava a palavra, uma igreja que orava, uma igreja que testemunhava, é preciso estarmos envolvidos na obra. Amém? Ouvindo de Deus aquilo que Ele quer e sendo executores da vontade do Senhor. Nós precisamos, amados, nos deixar envolver por completo pelo Espírito Santo de Deus. E este envolvimento te dará poder e autoridade. E você terá condições de reconstruir os muros da igreja. Os alicerces da igreja serão colocados no lugar certo. E a igreja necessita estar fundamentada na palavra. Os alicerces da igreja é a palavra de Deus. A igreja, sem esse alicerce, ela não está segundo a vontade do Todo-Poderoso. No entanto, nós precisamos entender que o nosso adversário não se cansa. O adversário de nossas almas, ele não se cansa. Ele está atento 24 horas por dia para procurar nos atingir, para tentar nos atingir. O diabo, irmãos, nosso adversário, ele está sempre pronto para destruir os projetos de Deus na nossa vida. E é necessária atenção, vigilância, estarmos atentos, cheios do Espírito Santo, para que ele não venha derrotar-nos na grande missão da reedificação dos muros de Jerusalém. Devemos ter um coração totalmente no propósito do Senhor. Devemos ter o coração no propósito, no trabalho, na reconstrução dos muros. Amém? Nosso coração precisa estar totalmente envolvido por esta realidade. E quando nós nos deixamos envolver, vamos entender que estamos fazendo uma grande obra. É a obra do avivamento, é a obra da restauração, é a obra que trará a igreja ao alicerce verdadeiro que é Cristo Jesus. É a obra que fará a igreja entender a necessidade de ser cristocêntrica, uma igreja que tenha Cristo como centro, que tenha Cristo Jesus como centro. Irmãos, é hora de se levantar e edificar. Ouça, é hora de se levantar e edificar. Coloque isso dentro do teu coração, fale para o Senhor. Estou aqui à tua disposição, Senhor. Estou aqui à tua disposição. Envia-me para Jerusalém, porque eu quero ver aquela cidade reconstruída. Eu quero ver a tua igreja reconstruída. O coração precisa ser tomado de sensibilidade, de compaixão. O jejum precisa fazer parte da vida. A oração, algo contínuo.
estarmos à disposição do Senhor sempre, sempre, sempre. Buscarmos de Deus a sabedoria para falarmos pouco, mas agirmos segundo o Espírito Santo de Deus e nos deixar ser envolvidos pelo Espírito de Deus, tomados pelo Espírito Santo de Deus, que certamente nos usará nessa grande obra, a obra da reedificação da igreja, a obra de trazermos para dentro da igreja a presença do Senhor, mostrarmos à igreja a necessidade de uma volta aos princípios fundamentais da nossa fé, que são aqueles que estão no Novo Testamento. Irmãos, peça ao Senhor para que te use. Peça ao Senhor, fale com Deus. Eu quero estar de pé, eu quero edificar, eu quero estar de pé, eu quero edificar. Fale com o Senhor. Pague o preço. Amém? Viva os princípios do Senhor. E certamente o Eterno te envolverá, te chamará, te colocará de pé, te dará condições. Ele te capacitará e você será usado poderosamente na obra do Eterno. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Meu Deus, nós te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós te exaltamos pela revelação da tua palavra. Senhor Deus, nós queremos estar à disposição. Nós queremos estar totalmente à disposição, Senhor, para participarmos da reconstrução de Jerusalém, para participarmos ativamente da manifestação do teu poder e da tua autoridade no meio da igreja. Oh, Senhor Jesus, dá-nos o entendimento, a sabedoria, Senhor, para que nós possamos nos deixar mover pelo teu Espírito e que possamos ser a boca, os braços, para que assim tu possas usar e que possamos, ó Deus, de pé, participarmos da reedificação da tua obra. Senhor, leva-nos e usa-nos conforme a tua vontade. Ó Deus, queremos colocar à tua disposição, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém, amados. Que o Senhor, portanto, te abençoe de uma forma poderosa e que tu sejas instrumento nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus. Que a paz eterna seja com você e com sua casa, em nome de Cristo. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 548. Vivo